Lucas, esse é o Overtime dessa semana. Antes de começar a falar do jogo, então, queria pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Vai ajudar bastante a gente agradece muito pelo engajamento de vocês. Começando então a falar do jogo, mas iniciando com a história da semana, foi praticamente, né? Os Colts tendo o Philip Rivers de volta, foi interessante ver ele jogando contra nós. E por parte dele foi muito do que eu esperava. Para falar do Seahawks, eu tenho muita coisa para falar, na verdade. O jogo foi uma partida bem sofrível. Eu acho que tiveram mais problemas para serem apontados do que pontos positivos dessa vez. Começando pelos problemas, então, falando do ataque, o maior problema para mim foi justamente o ataque e o ataque como um todo, especialmente o jogo terrestre, mas o ataque como um todo foi problemático. E eu acho que muito disso veio por conta do plano de jogo do Kubiak. Ele veio com um plano de jogo querendo correr muito com a bola e no primeiro tempo nem essas corridas estavam sendo acompanhadas por play action, então estava sendo um esquema de jogo extremamente conservador. Eu acho que o Seahawks entrou nessa partida com a mentalidade: ah, não vamos perder. Ele não tentou ganhar o jogo do primeiro momento. E eu acho que essa foi a grande falha. Então, isso por conta desse plano de jogo que foi tenebroso no começo da partida, o Seahawks chegou a estar 3 three and outs em 4 drives. Então, se for pegar aqui os drives do Seahawks no primeiro tempo, foi um punch com 4 jogadas e 7 jardas. E uma das jogadas, na verdade, foi o punch. Aí teve o field goal, que não foi a única jogada que não, o único drive que não foi three and out. Aí teve um three and out que gastou 1 minuto do cronômetro, um outro three and out que gastou 2 minutos, e aí no 2 minute warning conseguiu mais um field goal, o que foi que conseguiu colocar o jogo a uma posse de novo, né? Porque naquele momento estava 13-3 para os Colts. Ah, o que deu para perceber nesses drives que foram treinados é que vou até falar rapidinho as jogadas que aconteceram. Foram o primeiro treinado foi run, run, pass, punt. O segundo treinado foi um passe incompleto, uma falta, um passe completo para 7 jardas e um saque. E o terceiro treinado foi corrida, falta, corrida, corrida, punch. Então, o primeiro tempo foi muito, muito ruim. Os Colts estavam sem os dois cornerbacks titulares e a defesa deles é melhor no jogo terrestre. Eu não sei o porquê o Seahawks veio com esse plano de jogo tão conservador no começo. E isso colocou um pouco de pressão na defesa, principalmente porque os Colts tiveram em todos esses drives aí a posição de campo muito favorável. Eles tiveram que caminhar poucas jardas. No touchdown deles, eles tiveram que caminhar 50 jardas. Então, eles não estavam conseguindo nada de maiores avanços, porque o Philip Rivers não tinha condições. No segundo tempo, então, o ataque melhorou, o Kubiak veio com um plano de jogo mais agressivo, veio com algumas bolas tentando atacar a zona intermediária ali, não teve nenhum passe muito profundo, mas tendo o Shahid encontrando corner routes para 25, 30 jardas, depois teve uma post para o Jackson Smith-Njigba e uma outra jogada um pouco mais longa para o Njigba. Então, sim, o ataque conseguiu avançar melhor no segundo tempo. Acho que o segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro, mas ainda teve um problema que na red zone o time não conseguiu converter. Teve uma bola do Darnold quando o jogo estava 13 a 12 para os Colts, que o Darnold tinha o Cup completamente livre na linha de 5 jardas. Ele errou o passe, ele lançou atrás e o Seahawks teve que chutar o field goal e depois a gente quase perdeu. Mas enfim, por sorte ganhamos, o ataque melhorou um pouco na segunda etapa. Porém, num jogo contra os Rams, por exemplo,
infelizmente não teria dado para buscar, porque os Rams teria aberto uma vantagem maior. É melhor que o Kubiak perceba que na próxima semana o ataque tem que entrar desde o primeiro momento querendo vencer, não querendo só não perder. Falando um pouco da defesa, então, também não sou um grande fã do que a defesa fez. Sim, segurou os Colts a 16 pontos. Eu acho que isso é positivo. Permitiu só um touchdown. E foi um touchdown, como eu disse, em uma campanha que começou já praticamente no meio do campo. Porém, eu acho que a defesa, o McDonald, dessa vez, ele foi muito reativo. Os Colts não tinham. O Philip Rivers teve, eu acho que, três passes para mais de 10 jardas. E ele completou só um deles. Desculpa, gente. Que foi inclusive o passe que colocou eles em posição de chutar o field goal para vitória. Que depois o Myers foi lá e a gente conseguiu posicionar o Myers de novo. Mas eles tiveram aquele passe no Josh Jobe. Que inclusive para mim foi um dos piores em campo. Mas eles tiveram só essa bola um pouco mais longa que foi completa e todo o restante foram angle routes para o running back, foi um screen aqui, outro lá. E a nossa defesa estava sentando em quatro homens no pass rush, não estava conseguindo pressionar ele, também não estava conseguindo parar esses passes de maneira imediata, então muitas vezes esses passes eram completos para um pouco de jardas depois da recepção. Eles nem acumularam tantas jardas, foram só 120 jardas de passe, mas eu esperava que a defesa fosse mais agressiva, que fosse tentar colocar o Rivers em situação desconfortável. Eu sei que ele estava toda hora fazendo check na linha de scrimmage e tudo mais, e justamente quando ele via blitz, ele mudava para um screen ou alguma coisa assim. Mas eu acho que justamente isso que precisava, tentar forçar ele a sair das leituras iniciais e ter que processar um pouco mais. Em algum momento ele ia cometer algum erro, talvez ele não ia perceber uma blitz, talvez alguma coisa assim. E eu acho que esse foi o problema da defesa. De toda forma, conseguiu limitar o Jonathan Taylor a menos de 100 jardas. Eles tiveram menos de 100 jardas totais de corrida, o que foi bom. A corrida mais longa deles foi para 11 jardas. Então, e a média por tentativa foi abaixo de 4 3 e 3,3 praticamente. Então, o papel do jogo terrestre, a defesa foi bem, conseguiu limitar as jardas aéreas, mas não era algo que esperava muito diferente, para ser sincero. Eu ficaria surpreso se eles viessem e lançassem para 350 jardas, ia ter sido até um pouco assustador. Mas o McDonald parece que foi extremamente conservador também na defesa, só queria garantir que eles não fossem ter chances de lançar bolas em profundidade, que seria o que eu tentaria fazer. Eu tentaria tirar o jogo terrestre deles e fazer eles ganharem no 1 contra 1 em profundidade, porque o Rivers não tem braço para isso. Ele tentou um passe um pouco mais profundo, a bola flutuou um monte. Teve um dos passes que até mesmo o Josh Downs estava livre em profundidade, ele não conseguiu colocar lá. Então, eu acho que se tivesse forçado ele a ir mais em profundidade, tentado tirar um pouco das jogadas mais curtas, o jogo talvez poderia ter sido até melhor para os Seahawks. De toda forma, o grande destaque dessa partida, então, mudando agora para o lado positivo, é o Jason Myers. Teve completamente on fire ontem. Ele acertou todos os 6 field goals que tentou. Um deles para 56 jardas para colocar a vitória. Então, um jogo que não tem nem o que se falar sobre ele. E esse ano inteiro ele tem sido extremamente efetivo, na verdade, inclusive em chutes mais longos. Então, ah, muitos méritos para o Myers. E nesse drive ali foi um drive que o Seahawks conseguiu avançar um pouco, então também fica aí um ponto positivo para o ataque quando jogou em two-minute drill. As duas vezes, nos dois two-minute warnings, conseguiu. Desculpa novamente. Nos dois two-minute warnings, o time conseguiu avançar e colocar o kicker em posição de chutar o field goal.
poderia ter sido um chute um pouco mais fácil. Eu acho que na terceira descida que teve o passe incompleto, o Darnold meio que se assustou com tanto jogador na linha que o Colts colocou, mas conseguiu colocar a posição de campo e é isso que de fato importa. O Myers foi lá, marcou o field goal da vitória e agora a gente melhorou para 11-3 e praticamente se garantiu na pós-temporada. Já estava praticamente garantido, mas reafirmou isso. Muito dificilmente não vai para pós-temporada com 11 vitórias. Acho que por hoje é só, então eu volto novamente na semana que vem ou depois do jogo contra o Rams para fazer a minha análise. Um abraço e Go Hawks!